Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Nesse estudo do livro do céu, né, a caridade deve ser como um manto que deve cobrir as ações. Então, Jesus fala com Luísa sobre isso, né? E ela se sente muitas vezes triste porque ela não sofre, ela quer sofrer, né? Porque ela acha que é o sofrimento que é o que agrada a Jesus, no caso, né? Porque ela foi chamada quando, né, pela paixão, né? Na paixão dele, ele passando pela rua e pediu a ela, alma, né? Ajuda-me. Então eu penso assim, eu entendo assim que ela quis, como ela foi chamada no momento da paixão para começar o ministério dela, né? O trabalho dela na divina vontade, então ela pensava que era no sofrimento, né? Ela precisava de estar sempre sentindo o sofrimento. Se ela não estivesse sofrendo, ela até nem se sentia amada, ela achava que ela já estava, como é que eu vou dizer assim, deixada de lado, né? Abandonada por Deus. Né? Então Jesus fala com ela que tanto faz, né? Ou sofrendo ou não sofrendo, seja na vontade dele, né? Porque se for na vontade dele, tá, qualquer coisa tá valendo, né? Ou sofreu, ou não sofreu, o que tiver que passar, o que tiver que ser. É o que a gente vem sempre comentando todos os dias, né? É o viver o dia a dia de modo especial, né? Viver com intensidade o dia de hoje. Hoje a minha cabeça está doendo, por exemplo, então é porque hoje eu preciso sentir essa dor de cabeça, ofereço ela a Deus, né? Na verdade, meu ouvido está aqui zumbindo, zumbindo alto. É, hoje é isso que ele tem para mim, né? E eu tenho que agradecer e passar por isso oferecendo, ofereço, né? Para que ele use como ele quiser, né? Para a conversão dos pecadores ou para a salvação das almas, né? É, não sei como ele quiser usar, né? Eu, eu só entrego, né? Então eu penso assim que essa tristeza dela, né, de pensar que, que era sofrendo, é vontade dela, né? É vontade. A nossa vontade é muito misturada com a vontade divina. Muitas vezes é difícil de saber identificar, né? Porque é uma coisa só, está na gente a nossa vontade, né? Não há como arrancar a nossa vontade. A nossa vontade existe, está dentro de nós. E só que assim, a gente tem que tentar fazer a vontade de Deus. Então, eu penso assim que o que identifica a vontade de Deus é o que está na palavra dele, é o que está no ensinamento dele, é o que é bom. Se é por amor, se é feito com alegria e por amor, tá na vontade dele. Não tem jeito, não tem erro, não tem jeito de errar. Né? Agora, se você faz com ira, com xingamento, com raiva, aí pronto, você já sabe que não é vontade dele. Isso aí pode ser a sua, somente a sua vontade, porque a dele jamais, porque ele mesmo, né, nos momentos piores, né, que ele viveu na paixão dele, quando ele foi, né, bateram, cuspiram, escarraram, enfiaram coroa de espinho, perfuraram o crânio, né, nuca, olho, tudo, ouvido. Ele olhava com amor para as pessoas. Ele apaixonava os algozes dele, né? Ficavam apaixonados por ele. Muitos depois se arrependeram assim amargamente do que eles fizeram, né? Daquela ruindade que eles fizeram. Na hora fez aquilo, mas depois arrependeu amargamente, porque o olhar dele era de bondade. Nenhum momento foi de revolta ou né, de soberba, sei lá, ele podia, né, como Deus maior e tudo, não, é tudo na bondade, na humildade. Então, se a gente age dessa maneira, não há como errar. Não tem erro, não tem jeito de estar errado, tá tudo certo, né, agindo assim. E é como na aula, né, de hoje, quando falou-se sobre o casal, né, que está atravessando por dificuldades, né?
é por causa do relacionamento, né? Que a esposa do rapaz que é possessiva, né? E assim, talvez a gente não sabe, né? O que que acontece com ela. Talvez ela tenha algum problema, né? Aqui vai além da aparência, um problema psicológico, não sei. Mas pronto, o que importa é que o rapaz está sofrendo, né? Está sofrendo porque é a maneira com que ele vive não é um casamento, né? Aquilo já não é um casamento mais, né? O desculpado já até falou que pode até dar nulidade, né? Mas esse comportamento dela é a vontade dela, é a vontade humana, né? É a vontade humana sem a vontade divina. Porque se tivesse vontade divina, ela saberia olhar para ele com amor, né? Com amor, com piedade, com doçura, né? Com compreensão. E aí, isso tudo que está nela de errado sairia. Entende como é que é a divina vontade? Tudo sairia. Porque quando a gente olha com amor, você se coloca na pele do outro, né, para saber o que que o outro estava precisando, por que que ele está passando por aquele momento, por que que ele está sofrendo aquilo, né? Que talvez é o que acontece com o rapaz, né? O marido, ele está se colocando no lugar dela e compreendendo e aceitando, né? Aceitando a viver, né, nessa vida complicada, né? Mas com amor, né? Eu penso que com amor e a ajuda de Deus, é claro, vai dobrar esse coração duro dessa moça, né? Nós também vamos interceder, né? Para que essas coisas, tanto nesse casal, como se estendendo a todos os casais que estão passando por dificuldades parecidas, né? Que também seja solucionado, para que as pessoas possam ser mais compreensivas, né? Voltar ao primeiro amor, voltar àquele amor de, né, quando se apaixonaram, porque a dureza da vida, o dia a dia, o cotidiano, muitas vezes vai cegando, vai engessando, né, a pessoa vai ficando com atos assim terríveis às vezes, né, terríveis, porque a pessoa se mostra como ela, né, como ela é. E aí é preciso mesmo uma dose muito grande de amor e de compreensão para que a pessoa possa ver e voltar, né? E voltar. É complicado, né? A gente não pode julgar, não estou julgando ninguém, não quero julgar. Eu penso assim, igual é ajudar, né? É poder ajudar. Se não posso fazer nada, posso rezar, posso pedir a Deus, né? Pedir interceder, porque nosso papel é rezar. E não há uma oração que fique sem resposta, né? Ontem foi dia do Santo Padre Pio, né? E Padre Pio dizia isso. Não há uma oração sem resposta. E não há, quando uma mãe se ajoelha e pede, ela move céus e terra, né? Em favor dos filhos. Então, essa é uma coisa muito bonita que nos leva assim a fortalecer a nossa fé, né? A nossa esperança e também a nossa nossos momentos de oração, né? Sabemos que a gente não está falando em vão com nada, com ninguém. Nós estamos falando com um Deus vivo ressuscitado, que está no meio de nós, né? E que nos atende, que nos olha com amor e com carinho. E que espera de nós o mesmo comportamento, né? Além de louvá-lo por tudo isso, né? Que é muita bondade, é muita bondade. Mesmo com todos os nossos erros, o que ele tem para dizer é perdão, Pai. Eles não sabem o que fazem. E realmente, muitas das vezes, ou quase sempre, não sabemos mesmo o que fazemos, não sabemos. Eu acho que a gente só sabe o que está fazendo quando nós estamos dentro da lei do amor, dentro da lei de Deus. Aí sim, nós estamos sabendo que nós estamos caminhando na vontade dele, não é mais a nossa vontade. Nós estamos fazendo o que ele, né, o que ele faz. Estamos vivendo uma continuação
Estamos dando a nossa vida para Ele viver em nós. E isso o exemplo citado do casal é a melhor coisa, porque é dentro da nossa casa. É ali mesmo, na sua realidade, dentro da sua casa. Madre Teresa já dizia, Então, quer eu estou mudar o ouvindo aqui meu mundo? áudio, né, o próprio estudo, e Jesus falou para mim assim, que os sofrimentos que nós estamos vendo na televisão, né, todos os sofrimentos que ele mostra da terra nesse momento, é como se nós estivéssemos no Calvário vendo ele sofrendo, que ele quer que a gente, que toda a humanidade tenha essa experiência de estar com Nossa Senhora, vendo Jesus sofrendo, de participar da paixão dele. Que essas pessoas que sofrem, que nós assistimos em qualquer meio de comunicação, qualquer tipo de sofrimento, depressão, qualquer coisa que a gente assista de notícias de sofrimento, é como se nós nesse tempo estivéssemos assistindo a paixão dele, estivéssemos lá na paixão de Cristo, junto com Nossa Senhora chorando as lágrimas que ela chora. Falou assim que é isso que é a intenção dele nesse tempo, que é para a gente poder chorar. Isso é a penitência forçada que ele está permitindo que nós façamos, que é a meditação da paixão de Cristo forçada que ele está permitindo através dos meios de comunicação, através da vida humana que nós estamos assistindo as pessoas sofrer perto de nós, família, amigos, qualquer coisa. Uau, Ele eu falou tô assim que besta. tem gente que ele escolhe para fazer o papel dele. Tem gente que ele escolhe para sofrer, que são os mais felizes. E tem as pessoas que ficam só assistindo, né, e vendo, que daí representam a contemplação, a pessoa que contempla o sofrimento e ela faz alguma coisa em prol daquela pessoa que está sofrendo, né? E tem a pessoa que é o próprio Cristo que está na cruz, que está nesse momento na cruz, e que tanto faz você estar contemplando e ajudando, ou então você está sofrendo, que você, os dois lugares são perfeitos, são muito bons de estar, né? E todos estão contemplando, até forçadamente as pessoas que não querem contemplar estão, mas só que tem pessoas que jogam pedra, tem aquelas pessoas que são os maus, que jogam pedra, né? E que se revoltam contra aquilo. E aí ele está assistindo na terra para ver como são os corações das pessoas. Ele está marcando as pessoas através dessas coisas, né? Por causa do que está acontecendo, ele está marcando, a justiça está marcando as pessoas de acordo com o comportamento que ela faz. Se é uma pessoa que dá um copo de água, aquela coisa, quando tive fome, me deste de comer, quando tive sede, me deste de beber. Ele, nesse tempo, é o momento em que mais ele está introduzindo meios de salvação. Introduzindo meios de salvação para a gente. É E a muito gente tem incrível o que que ele está ser falando. Nossa Senhora aos pés da cruz, porque assim, eu vejo que tem muita gente que está vendo o sofrimento e está odiando quem está fazendo o sofrimento. Então, Nossa Senhora lá aos pés da cruz, ela estava chorando, vendo o filho dela morto lá na cruz, né, na paixão. Ela chorava, ela sofria junto com ele, mas ao mesmo tempo ela rezava e pedia pelos próprios algozes, pelos próprios que estavam lá fazendo Jesus sofrer. Jesus na cruz falou para ela: mulher, eis aí o teu filho. E quando ela falou assim, eis aí o teu filho, ela deu para Nossa Senhora todas as pessoas que estavam lá, inclusive os inimigos deles que estavam lá crucificando ele, inclusive o Longuinho lá que lançou colocou a flecha lá no coração de Jesus, né, a lança. Ele foi salvo, né? Ele virou santo depois. E aí a gente tem que rezar por todos. Igual eu falei ontem da história lá do cara que tava flagelando as crianças. Ele flagelou as crianças, gente. Ele flagelou, o vídeo é horrível. E aí o que que acontece? Eu rezei por ele. Eu rezei por ele, porque como Jesus deu para Nossa Senhora todas as almas para ela cuidar, inclusive dos e ela amar como ela ama Jesus. A gente tem que amar essa pessoa, inclusive a que está fazendo mal, igual a gente ama Jesus. Ele falou isso para Nossa Senhora na cruz, né? Quando ele deu para todas as almas para ela. Ame os meus filhos como a senhora me ama. Todo o amor que a senhora tem por mim seja para eles, inclusive para o que estava lá fazendo Jesus sofrer. Um ponto muito interessante sobre. Aí para vocês verem, eu tive que parar de escutar o final da escola para
para dar uma aula. E enquanto estava dando a aula, aí eu falei assim, eu não vou ficar aborrecida, eu tô doida para ouvir tudo, mas essa ordem de ir trabalhar e dar aula, tudo é ato na divina vontade, não tá perdendo nada. Então eu sabia. Aí quando o menino estava concentrado, copiando as coisas, eu aproveitava e colocava o vídeo bem baixinho, encostava o celular no ouvido para ouvir, né? Aí eu fiquei pensando muito, né, em tudo que a gente vive, né, observar tudo, sem ouvir isso ainda na escola. Aí beleza, né? Aí através da própria lição da criança, que eu tava ajudando a criança, gente, desculpa o barulho, não tem como evitar, tá? O próprio, eu vou encostar a porta, só um minuto. O pessoal tá mexendo aqui, né, numa obra aqui, arrumando, aí eu vou encostar a porta. Mas assim, na própria lição da criança, nas atividades, Jesus estava falando comigo. Então, enquanto eu estava dando aula para ele, para o menino, o Jesus estava falando comigo e me mostrando coisas através daquela atividade. Aí agora que eu peguei aqui para ouvir o final da aula que eu perdi, eu estou escutando exatamente isso, é exatamente isso a menina falando, né? Da gente meditar tudo que acontece na nossa vida, o latido do cachorro, tudo. E é o que eu passei nessa manhã já. Quando eu parei para meditar, né? Se você for olhar, quando a gente para meditar a divina vontade na nossa vida, em tudo que nos acontece, quanta luz, quanta graça, quanto que Jesus fala, quanto que Jesus mostra, quanto que ele revela, quanto que ele, sabe o que? Confirma também, confirma na nossa vida, tudo que a gente experimenta aqui, ele está confirmando na nossa vida. Então, enquanto eu estava dando uma aula, ele estava confirmando muita coisa, que depois eu vou falar na hora que eu fazer o áudio mesmo da pastilha aqui, porque eu tô deixando meu celular carregar para não descarregar. E tudo que acontece na nossa vida, a gente tem que parar para meditar mesmo, meditar profundamente, que ele vai falar na nossa vida, ele vai falar o dia todo com a gente, nas situações da nossa vida. É incrível, incrível. Então assim, eu tô maravilhada, né? Então, assim que eu puder aqui, eu vou fazer meu áudio aqui da escola e lá da minha casa. Mas assim, exatamente isso que tá falando na escola, eu vivi já essa manhã. Exatamente isso. Exatamente isso. Para mim, as coisas agora que era boba, que passa despercebido, não é mais. Por exemplo, uma coisa desagradável. Até nessas cruzes, isso tudo é cruz, ó, as coisas desagradáveis, né? Mas é contemplação. Ou muitas das vezes você passar por aquilo é você ser o Jesus na cruz. Por quê? Igual, por exemplo, tô saindo de casa, eles abriram um buraco ali na rua ali para o esgoto estava o céu aberto, perto da porta da minha casa, perto do portão da minha casa. Eles abriram um buraco ali, esgoto, né? E tá um cheiro terrível, mas eles estão arrumando, né? E saí, senti aquele cheiro horrível. Aí eu falei assim, Senhor, não vou ficar brava, né? Esse cheiro é ruim, tá doendo até minha cabeça, mas eu vou ofertar, porque o Senhor também passou por tudo isso, né? Então, aí tudo é oportunidade para amar, entendeu? Tudo que acontece, a gente começa a ver tudo com outros olhos. As pequenas coisas não são mais pequenas coisas, as pequenas coisas é Jesus falando com a gente o tempo todo, 24 horas. É E a gente só verdade, tem esse que estar negócio aberto de não para prestar ouvir. atenção. Se a gente não prestar atenção, a gente perde mesmo. E depois a gente fala assim, nossa, o senhor não fala comigo? Aí a mesma coisa, Jesus vai virar e falar assim, eu falei o dia Em nome todo, do Pai mas que você me não criou, prestou do Filho que atenção. me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o gole da divina vontade à minha alma. Dá-me a tua bênção, Mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. A divina, a divina vontade reinante na alma eleva sobre tudo, apoia em sua origem, e a alma amando com o amor de Deus, ama todas as coisas com seu mesmo amor, e é constituída possuidora e rainha de tudo que foi criado. Estava, segundo meu costume, fundindo-me no santo querer divino,
E tomando o eterno te amo de meu doce Jesus, e fazendo meu, girava por toda a criação para imprimi-lo sobre cada coisa, a fim de que tudo e todos tivessem um só nota, um só som, uma só harmonia. Te amo, te amo, te amo por mim e por todos, até meu Criador, que tanto me amou. Meu amável Jesus, saindo de dentro de mim e me apertando ao seu coração, toda ternura me disse: Minha filha, como é belo te amo de quem vive em minha vontade. Sinto o eco do meu junto com o seu sobre todas as coisas criadas. Por isso sinto a correspondência do amor da criatura por tudo o que fiz. E além disso, amar significa possuir o que se ama, ou querer possuir a coisa amada. Assim que tu amas a criação toda porque é minha, eu te faço amá-la porque quero fazê-la tua. Teu repetido te amo para mim sobre cada coisa criada é o caminho e o direito de posse para possuí-la. A criação toda ao sentir-se amada reconhece a sua dona, por isso faz festa ao sentir-se repetir sobre ela teu amor. O amor faz reconhecer o que é seu e se dão só aqueles por quem são amadas. E minha vontade reinante na alma é a confirmação de que o que é meu é seu. Parar um pouquinho nesse ponto aqui, porque quando estava lendo, né, me lembrei, né, daquilo que já foi falado, né, que a Luísa já fez toda essa parte aqui, né, dela tomar posse de tudo, dela girar, né, fazer os giros, né, reparar por todos, toda essa parte, né, é que ela fez, né, adquiriu isso. E para nós, né, a gente vai tomar posse, né? Para nós é tomar posse na nossa vida, né? E quando ela fala que eu te amo por mim e por todos, até meu Criador que tanto me amou. Aí Jesus vai, ao ouvir ela, ele fala que é belo o te amo dela, não porque é dela, mas esse te amo que ela faz é o eco dele. Ou seja, ele está se ouvindo através dela. É a própria voz, porque assim como, por exemplo, se eu falar, né, produzir o eco com a minha voz, eu vou ouvir nada mais, nada menos do que a minha própria voz. Eu não vou ouvir a voz de outra pessoa, eu vou ouvir a minha. Então, o que Jesus quer ouvir em cada um de nós, nos nossos atos, deve ser o eco da própria voz dele. Ou seja, se ouvir em nós, se ver em nós, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, nos nossos atos, se encontrar em nós, que tudo que fizermos ser esse eco dele, né? Por isso, sinta a correspondência do amor da criatura por tudo que fiz. Quando a gente faz tudo por amor a Jesus, quando a gente faz por ele, então é o eco dele mesmo, ele está se vendo nas nossas ações, nas nossas palavras, nas nossas atitudes, né? E além disso, por amar significa possuir o que se ama, ou querer possuir a coisa amada. Assim que tu amas a criação toda porque é minha, eu te faço amá-la porque quero fazê-la tua. Então a posse é você ter tudo o que você ama, é você possuir o que você ama, né? Então, se a gente ama Jesus e a gente ama tudo que Jesus faz, a gente contempla as verdades que ele revela e ama essas verdades, a gente se torna possuidora disso. A gente ama as manifestações da graça de Deus, a gente se torna possuidor disso. A gente ama cada palavra de Jesus, a gente se torna possuidor dessa palavra. Se a gente ama somente Ele, em tudo a gente vê Ele, a gente também está tomando posse de todas as obras dele, como nossa. Por quê? Porque uma vez que a gente morre para nós, a gente assume a vida de Jesus em nós. Então a gente está tomando posse dele em nós. Então é ele amando-se, é ele honrando-se, é ele falando de si em nós. Então a gente toma ele como coisa nossa quando a gente ama Jesus. Pensa só nele, o honra. A gente toma ele, e se toma ele, toma tudo, porque ele é tudo. Então a gente se torna esses repetidores, né? O eco é a própria voz de Jesus em nós. Porque a gente parou de ouvir a nossa própria voz, os nossos próprios pensamentos, morre para nós mesmos.
Então, esse eco, essas verdades, são dele em nós. A gente só é a boca que abre a roupa que ele veste, ele faz tudo o que ele quer, né? Ele nos possui, a gente o possui, né? Como uma coisa só. É incrível o que Jesus faz na alma. O te amo, para mim, sobre cada coisa criada, é o caminho direito de posse para possuí-la. Você amar, né? As verdades que Jesus traz, você ouve e ama essas verdades. Você está tomando posse, está tendo a correspondência, né? Você está assumindo. E esse tomar posse é dentro da nossa vida, né? A criação toda, ao sentir-se amada, reconhece a sua dona. Por isso faz festa ao sentir-se repetir sobre ela teu amor. O amor faz reconhecer o que é seu e se dão só aqueles por quem são amados. É minha vontade reinante na alma, é a confirmação de que o que é meu é seu. Então a gente toma posse da vida divina na nossa vida. A gente reconhece, aí a gente começa a reconhecer o Senhor na nossa vida. Tudo que nos acontece, a gente começa a formar o nosso eco de amor, né? Dentro da vida que a gente vive, a gente começa a ver todas as situações do nosso dia, tudo que nos acontece, a gente não vê mais como algo pequeno, mas a gente vê como algo divino, a gente começa a contemplar Ele e assistir Jesus em tudo. Então, a gente passa a possuir quem a gente ama. A gente passa a ter dentro do nosso coração aquele que a gente escuta. A gente só quer escutar Ele, só quer as verdades dele. E a gente tem como coisa nossa. A gente tem assim, ó. Jesus está me ensinando isso para mim. Jesus está falando isso no livro do céu para mim. Olha tudo que Jesus está fazendo para mim. Tomar posse assim para você é o que ele quer de cada um de nós. Por quê? Porque é na nossa vida que ele confirma essa vida divina que ele quer que nós vivamos. É dentro da nossa vida. Então, tudo que nos acontece, quando a gente vê que é ele fazendo para nós, é ele fazendo em nós, através das pessoas, através de qualquer situação, mas quando a gente vê e recebe aquilo como diretamente dele, a gente está reconhecendo, então a gente está possuindo essa vida divina na nossa vida, porque a gente reconhece que tudo isso é os atos de Deus em direção a nós, é Ele fazendo em direção a nós. Então a gente começa a tomar posse disso no nosso dia a dia, né? Tudo que a gente faz com muito amor, com muito carinho, porque a gente percebe que não é algo simples, é algo simples, humanamente falando, mas não. Olha, o Senhor está me dando oportunidade para amar, né? Cuidando da minha casa, está me dando oportunidade para amar. Nos meus estudos, Ele está dando oportunidade para amar. Nas meditações que eu faço, olha para você ver, é um eco, né? Jesus me dando oportunidade para amar. Você toma tudo como seu. Seu, por quê? Porque a gente vive dos méritos dele. Então, a gente, né, toma Jesus como nosso mesmo. Toma ele como nosso, né? Então, tudo que é dele é meu. A gente não tem mais essa divisão entre nós, né? Então, é muito lindo essa questão da posse, né? A criação toda, ao sentir-se amada, reconhece a sua dona. Então, a gente também reconhece que o nosso dono é ele. Por isso faz festa ao sentir-se repetir sobre ela teu amor. O amor faz reconhecer o que é seu, e se dão só aqueles por quem são amadas. E minha vontade reinante na alma é a confirmação de que o que é meu é seu. Então, como a gente vai confirmar que tá na divina vontade? Como que é isso? Aqui está falando, ó, minha vontade reinante na alma é a confirmação de que o que é meu é seu. Na nossa vida, a gente reconhecendo a divina vontade na nossa vida, a gente aceitando tudo que nos acontece e tomando isso como gratidão, como bênção, reconhecendo, agradecendo a Deus, ficando felizes com Ele, com tudo que Ele faz, né? As cruzes, tudo, motivo de felicidade para nós, motivo de gratidão. E a gente reconhecer Ele em tudo, olha, é o Senhor que olha o que o Senhor fez, olha a glória do Senhor ali, e a gente começa a apontar Ele em tudo. Olha a glória do Senhor ali, a providência do Senhor ali, olha só isso, o cuidado de Deus. Nossa, só para você ver, eu meditei isso aqui, está acontecendo isso agora na minha vida, nossa. Aí você começa a tomar posse, porque você está vendo, você está contemplando, você está glorificando na sua vida. Você está entendendo que é na sua alma, na sua vida. Você não vê como algo distante ou só para alguns, você vê como algo para você.
Não, Jesus trouxe essa verdade para mim, Jesus trouxe isso para minha alma, e você começa a perceber os sinais dele na sua alma, na sua história, confirmando na sua vida. Essa confirmação, né? Você vê isso, é o sinal de posse. É o sinal de você tomando posse da vida na divina vontade. Que aí você vem aqui, você ouve, por exemplo, o vídeo da escola, você ouve as meditações, então a obediência é isso. Beleza, aprendi sobre a obediência. Aí você vive o seu dia e vê os sinais disso sendo manifestado. Aí, por exemplo, acontece um monte de coisa com você e você lembra daquilo que você ouviu na meditação e você começa na sua vida a fazer aquilo que você aprendeu. Você começa na sua vida, olha, o Senhor ensinou isso, isso, isso. Agora eu vou ficar tranquilo com essa situação, eu vou obedecer feliz, né? Então é a obediência. Aí você vai lá e obedece feliz da vida porque você aprendeu. Aí você vai, aí você vai lá e partilha. Gente, aconteceu não sei o que comigo lá na minha casa tal, que o meu esposo foi e falou comigo e eu de boa vontade fui lá e fiz o que ele me pediu com alegria, sem arrumar problema, confusão. Então eu realmente vivi essa obediência que vocês falaram aí. Eu vivi essa obediência, aconteceu comigo. Você está começando a confirmar na sua vida, então você está tomando como seu, como coisa sua. Ó, gente, a obediência é verdade, que a obediência é a si mesmo, porque aconteceu comigo desse jeito. Aí você narra, você partilha e você conta, e as outras pessoas também, ouvindo seu testemunho, vão começar a prestar atenção também nessa obediência, nessa verdade sendo manifestada na vida delas, né? Vai lembrar da sua partilha lá, vai falar, nossa, é verdade, olha comigo também aconteceu parecido, tal, e vai confirmar, confirmar, confirmar. Isso é a posse, você está tomando como algo seu, você não está falando, você não pode ouvir e falar assim, ah, isso é para outra pessoa. Você começa a ver isso na sua vida. Meu Deus do céu, olha só, do jeito que foi meditado aqui na escola, aconteceu comigo hoje. Eu aprendi isso, 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 aí você dá testemunho disso. Aí você está tomando posse disso na sua vida, confirmando isso na sua vida. Agora, quando uma coisa é possuída entre duas pessoas, se necessita sumo acordo. A uma não pode fazer sem a outra. E eis a necessidade de sua inseparável união, das contínuas comunicações sobre o que há que fazer com o que possui. Peraí, vamos lá. Agora, quando uma coisa é possuída entre duas pessoas, se necessita sumo acordo. A uma não pode fazer sem a outra. E eis a necessidade de sua inseparável união, das contínuas comunicações sobre o que há que fazer com o que possui. Ó, como a minha vontade reinante na alma eleva acima de tudo, e amando com o amor de um Deus, sabe amar todas as coisas com o seu mesmo amor, e é constituída possuidora e rainha de tudo que foi criado. Não entendi muito, né? Não entendi muito bem essa parte, não. Porque aqui fala assim, ó, teu repetido te amo para mim, sobre cada coisa criada, é o caminho e o direito de posse para possuí-la. A criação toda, ao sentir-se amada, reconhece a sua dona. Por isso faz festa ao sentir-se repetir sobre ela teu amor. O amor faz reconhecer o que é seu e se dão só aqueles por quem são amadas. E minha vontade reinante na alma é a confirmação de que o que é meu é seu. Então, essa inseparabilidade, né? Você já não toma, como você sumiu, desapareceu no Senhor, só existe Ele em você. Você vê Ele em tudo que te acontece, dentro de você, fora de você, você vê tudo Ele se comunicando com você. E essas confirmações vêm na sua vida, porque você está unida ao querer divino. Esse querer divino une você com Jesus. Então, é uma união, uma inseparabilidade, né? Agora, quando uma coisa é possuída entre duas pessoas, se necessita sumo acordo. A uma não pode fazer sem a outra. Então, existe uma concórdia entre você e Jesus. Então, não é mais separado as coisas. Você não se vê mais, eu entendi assim, você não se vê mais separada disso. Você não vê mais você só vê ele, tá? E você está de acordo com tudo o que te acontece. Você está de acordo com tudo que ele se comunica. Ele fala com você e você é repetidora disso. Então, existe um acordo, uma comunicação, tá?
A uma não pode fazer sem a outra. Então, o Senhor, para comunicar também com a gente tem que estar de ouvidos abertos, atentos para ouvi-lo e partilhar essas verdades que ele traz. Então, eis a necessidade da inseparável união. Por quê? O que pode acontecer? Qual o desacordo que pode acontecer? Porque às vezes a gente fala assim, eu quero viver a divina vontade. Mas aí, durante o dia, a gente não fica meio que desligado. A gente fica muito preso em nós mesmos, nossos pensamentos, nosso trabalho. Quando duas pessoas vivem juntas em acordo, o que uma faz, a outra também faz. Então, do mesmo modo que você vai meditar o livro do céu, você está participando na comunidade. Aí você está meditando o livro do céu, você está totalmente ali, inteira ali, partilhando e ouvindo Jesus. Então, você está ouvindo Jesus. Quando você vai para a ordem da sua vida, né? Tudo é ordem, isso tudo é ordem. Você vai trabalhar, não pode haver essa separação, porque essa comunicação não pode ser interrompida. Então, tudo que te acontecer, Jesus vai estar comunicando com você. Mas se não há uma união, se há um desligamento, se você escuta muito a si próprio ainda, está naquela coisa de ouvir a vontade humana, você tem assim, entre dúvida, distrações, aí como que vai ter uma comunicação mútua, uma correspondência? Então, você pode correr o risco de passar o dia todo cansado e falar assim, agora eu vou parar para ouvir Jesus um pouquinho, por exemplo. Você chega todo cansado depois de um dia de trabalho e fala, eu vou parar para ouvir Jesus um pouquinho agora. Aí depois Jesus vira para você, né? Ele que vira para você e fala, eu falei com você o dia todo, em tudo, em tudo, em tudo, em tudo, era eu. E você só me percebe agora nos pequenos intervalos do seu dia. Você só me ouve no momento que você está partilhando. Você só me ouve no momento que você escuta uma meditação. Mas eu comuniquei na sua vida, né? Tudo que eu confirmo tudo na sua vida. Eu falo com você o dia todo, mas você não prestou atenção. Aí acontece que muitas pessoas ficam desanimadas. Pensa assim, não tem como eu viver a divina vontade, mas porque não escuta, não para ouvir esse Jesus se comunicando. Não para ouvir Jesus se comunicando em todas as situações. Então a pessoa pensa que, sei lá, ela pensa que não, que ela olha para ela e fala assim, eu não tô conseguindo entender o que Jesus está falando. Eu não sei lá, não tenho capacidade para isso, mas Jesus já falou em tantas situações e a pessoa não viu, né? Porque a pessoa, sei lá, a pessoa tem uma ideia de comunicação que não dá para entender, que Jesus só fala no momento que você está rezando mesmo, parando para rezar, não. Tudo que você vive, ele fala com a gente em tudo, em tudo, em tudo, em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. E para você reconhecer que essa divina, tomar posse disso, da divina vontade na sua vida, é necessário escutar Jesus o tempo todo. Jesus quer comunicar com a gente o tempo todo. Então, não pode haver uma interrupção nessa comunicação. Por quê? Porque comunica, mas se a pessoa está fechada, como que ela vai ouvir? A comunicação tem que ter concordância entre as duas partes. Então, Jesus comunica, mas se a gente põe dúvida, medo de falar o que Jesus fala na nossa mente, se a gente põe bloqueios, aí fica complicado, né? Então, a culpa é nossa, não é dele, ele fala, né? Tem que haver essa comunicação, tem que haver. Contínuas comunicações, ele fala contínuas, então não tem interrupção sobre o que há que fazer com o que possui. E aí você fala assim, mas não é sempre que Jesus fala. Tem hora que você tá com a mente tipo vazia. É exato, ele fala nesse vazio também. Né? Um momento assim, eu tô repousando, tô quietinho aqui em você. Então fica quieto também. Ele fala em tudo, ele vai falar no que você tá vendo, no assistindo, numa pessoa que você ajuda, numa situação que te acontece em casa, em todos os momentos. Mas isso não significa falar tipo, pondo coisas, verdades na sua mente o tempo todo, não. Ele vai te falar nas situações, ele te fala no silêncio. Até quando você está dormindo, ele usa desse momento, então é contínuo. Na parte dele não há interrupção. Como a minha vontade reinante na alma eleva acima de tudo, e amando com o amor de um Deus,
sabe amar todas as coisas com o seu mesmo amor, e é constituída possuidora e rainha de tudo que foi criado. Então, para se tomar posse, precisa ver desse jeito, precisa ver Jesus em tudo, em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Todas as verdades que o Senhor comunica é para mudar a nossa vida mesmo, né? Para virar a chave da nossa mente, para cada dia mais a gente corresponder a Ele do jeito que Ele quer. E a gente tomando isso como verdade, ó Senhor, eu aceito essa verdade. Não? Aí você, às vezes, até tem que faz o processo de se anular, abstraindo de uma coisa que você tinha antes. Por exemplo, que foi falado na escola da realidade do pecado, da escola de ontem. E eu tinha aquela coisa, não gosto daquela frase. Ó feliz culpa que mereceu tamanho misericórdia. Aí não, aquela frase me irrita, essa coisa de culpa, essa coisa. E você olhando aquilo que Jesus traz de novo, você morre, se abstrai e fala assim: Nossa, Jesus, que bom que o Senhor está abrindo os véus e está me mostrando que o que o Senhor tem, as verdades que o Senhor quer comunicar são muito maiores mesmo, porque a gente não sabe nada ainda diante de tanta grandeza, de tanta coisa, que a gente realmente é um nada mesmo, que a gente não sabe nada. O Senhor traz algo novo, aí você abre aquele novo, e você falando, eu aceito, eu agradeço, você está tomando posse disso na sua vida. E a partir do momento que na sua vida você começa a pensar desse jeito, né? Jesus te ensina a amar desse jeito, você começa a ver as coisas desse jeito e contemplar na sua vida. Olha, eu tô agradecendo agora, olha para você ver. Fulano fez, não sei, alguma coisa para mim, mas eu não fiquei com raiva, ao contrário, eu agradeci, eu rezei por essa pessoa. Eu me lembrei que dessa questão aí que foi falado que essas pessoas são nossos benfeitores. Nossa, gente, eu vi essa pessoa totalmente diferente, eu vi ela em Deus. Eu amei ela igual eu amo o Senhor, Jesus. Eu quis amá-la desse jeito, Senhor. E como eu não sei amar, eu te pedi para o Senhor me ajudar a amar. E eu confio que o Senhor me ajuda a amar e tal. E você começa a tomar posse. Porque você está tomando consciência disso na sua vida. Essa verdade não é só falar, ó, que lindo, que maravilhoso, que belíssimo. Aí você aplaude, você manda uma carinha aqui, não, uma figurinha no grupo, não é só você mandar uma figurinha, uma carinha feliz, ou mandar a figurinha assim, Fiat, Fiat. Isso tudo a gente faz que é uma correspondência, a gente fica feliz, né? E manifesta através desses meios de comunicação. Mas não é só ouvir, sair fora e voltar para sua vida, não. É você ruminar isso na sua vida, você começar a pensar, Senhor, o Senhor falou, o Senhor trouxe algo novo sobre a obediência. Aí você começa a pensar nisso e vai analisar na sua própria vida. E vai começando a contemplar isso na sua própria vida. Aí você começa a ficar maravilhado. Fala assim, nossa, então é... Nossa, você nem fica mais no passado, não. Você fez errado, mas fica feliz que aprendeu a fazer certo. Você começa, olha, eu vou ficar mais atenta agora. Aí acontecem as coisas na sua vida e você vê, lembrei da meditação que a menina falou e deu exemplo lá. Tá acontecendo comigo. Agora eu já sei qual que Jesus quer de mim nessa situação. E você age e forma os atos que ele quer. Então você está tomando posse. Então não foi só um momento que você viu uma coisa e achou bonito, mas você está começando a ver isso na sua vida. Você está começando a tomar posse disso e você está obedecendo às inspirações que vêm. Você está partilhando. Porque também tomar posse não é você possuir para si algo, porque quando Jesus te comunica as coisas e você guarda para você por qualquer motivo, o que está acontecendo? Você não está realmente possuindo, porque quem possui Jesus, Jesus ele se dá a todos. Jesus ele não quer você fechado dentro de você. Aí eu vou pegar as luzes e deixar dentro de uma caixa fechada para mim ficar ali. Não. As luzes, né? As luzes são para todos, né? A comunicação, ela é infinita, é para atingir a todos. Então, quando você vai experimentando na sua vida e você vai partilhando isso, né? Você dá as caras mesmo, na cara e na coragem, vai e partilha aquela iluminação, aquela inspiração. Isso é tomar posse de verdade, né? Porque você não está tomando como coisa sua, você está tomando como coisa de Jesus. E o que é de Jesus é de todos, é para todos, é para o bem de todos. Entende? Você está possuindo Jesus, então não tem fins egoístas em possuir Jesus. Possuir Jesus não é você ser egoísta, você pensar só em você. Possuir Jesus é você se dar, se dar. E Jesus se dá. Filha, nesse estado feliz, criei o homem.
Minha vontade devia suprir a tudo o que faltava nele e elevá-lo à semelhança de seu Criador. E é precisamente esta minha visão sobre ti, fazer-te voltar à origem como criamos o homem. Por isso não quero divisão alguma entre eu e tu, nem que o que é meu não seja teu, mas para dar-te os direitos, quero que reconheças o que é meu, a fim de que, amando tudo e correndo em todas as coisas, teu te amo, toda a criação te reconheça. Ouvirão em ti o eco do princípio da criação, do homem, e fazendo-se felizes, ambicionarão fazer-se possuir por ti. Então, a Luísa tomou posse de tudo isso por nós. Ela tomou posse de tudo isso já. Nós precisamos viver isso, viver essas verdades, né? Você está dizendo para ela aqui, Luísa, eu não quero sua separação mais entre eu e tu, não pode haver essa separação. Então a gente já sabe, a gente só tem que viver isso, viver sabendo, olha, agora não tem mais eu sem Deus, é eu em Deus, acabou meu eu, é Deus em mim, é Ele reinando, somos inseparáveis e tudo que é dele é meu, né? Nós somos um só, nós dividimos tudo. Entende? Então a gente vive nessa alegria, nessa comunhão, nessa unidade. Eu te faço como rei, que desprezado por seus povos ofendido, esquecido, esses povos não serão mais sob o regime das leis do rei. E se alguma lei observam, é a força que se impõe sobre eles, não o amor. Assim o pobre rei é obrigado a viver em seu palácio, isolado, sem o amor, a sujeição e o avassalamento de sua vontade sobre os povos. Mas, entretanto, ele adverte que um só se mantém íntegro em fazer-se submeter em tudo, e por tudo pela vontade do rei, é mais, repara, chora pela vontade rebelde de todo o povo, e gostaria de refazer o rei, fazendo-se ato por cada criatura, para que encontre nele tudo o que devia encontrar em todo o resto da cidade. É o que a Luísa fez, né? Como rei, ela fez isso. Como rei, não. É como rei, porque ela supriu por todos, por todos, por todos, por todos. Todas, ela entregou todas as vontades humanas, todas, 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 todas para Jesus. Então, ela supriu por todos, reparou por todos, né? Graças a Deus, né? Que maravilha que é a vida, que é o que Jesus fez com ela. E a gente tem que viver isso, né? Facilitou para nós, né? Nós temos que viver isso, né? Viver para tudo isso, por todas essas verdades. Ver do jeito que ele nos ensina a ver as coisas. Estar seguro de que sacrificar-se e fazer o bem um dia é coisa fácil para a criatura, mas sacrificar-se e fazer o bem toda a vida, como é difícil. E se isso acontecer, é uma virtude divina obrante na criatura, que é a continuidade, da continuidade. Então, como que a gente dá continuidade? Vivendo na divina vontade todos os dias, né? Fazendo todos os nossos atos na divina vontade, partilhando, meditando, não pode parar. Não pode parar, a gente tem que estar sempre obrando, né? Porque por amor a Jesus, por amor à divina vontade. Deve haver esse amor, esse espírito de sacrifício. O que é se sacrificar? É a gente não pensar na gente, né? Porque se a gente ficar pensando na gente, ficar conversando com a nossa vontade humana, a gente não faz nada, a gente vê tudo com dificuldade. Então a gente vira e fala, "Olha, eu não vou fazer isso não, porque eu não posso fazer isso." Ou então a gente põe empecilho em tudo, né? A gente coloca empecilho em tudo, a gente coloca dúvida em tudo. Não, o sacrificar é você fazer apesar de, é você fazer o bem toda a sua vida, apesar de não ter circunstância para te paralisar, não parar a obra que o Senhor está começando, mas você caminhar continuamente, apesar de qualquer coisa. Esse é o sacrifício, esse é o heroísmo. Então, quando o rei se sente seguro daquele, chama a si no seu palácio, dá-lhe tudo o que deveria dar a todo o povo, e pondo de lado todos os demais, faz sair dele a nova geração do seu povo eleito, os quais não terão outra ambição senão viver somente da vontade do rei. O que Jesus fez com a Luísa, né? Ela supriu por todos, né? Ela foi íntegra, né? Se manteve íntegra, então ele chamou ela para o palácio, né? Os quais não terão outra ambição senão viver somente da vontade do rei, todos subjugados a ele, como tantos partos de suas entranhas. Não te parece, minha filha, que é precisamente isto que estou a fazer por ti? É o que Jesus está fazendo na vida dela. Esse contínuo te chamar em minha vontade, a fim de que não a tua viva em ti, mas a minha,
aquele querer de ti, que sobre todas as coisas criadas, e desde o primeiro até o último homem que virá, encontre a nota do teu amo, de tua adoração a teu Criador, de tua reparação por cada ofensa. Não diz claramente que quero tudo para te dar tudo, e que elevando-te sobre tudo, quero que regresse em ti minha vontade íntegra, bela, triunfante, como saiu de nós no princípio da criação? Então, né, a Luísa fez isso, e nós também nos nossos atos, nossa vida, os atos dentro da ordem que colocou cada um de nós. É exatamente isso aqui, né? A gente viver isso, tomar posse e viver a divina vontade, é exatamente isso que a gente está fazendo, tá? Então, o que que ele fala? É não viver mais pensando na gente, né? Não viver a nossa vida em nós, para nós, né? Mas viver na vontade dele, né? Querer tudo o que ele quer, né? Querer tudo que Deus quer, abraçar tudo, todas as situações, abraçar com alegria, com felicidade, né? Sem reclamar, sem esbravejar, né? Mas tendo também consciência, né? De que a gente tem que ter consciência dessas coisas na nossa vida. A gente tem que ter consciência. Não é só a gente ver e achar bonito, mas achar que aquilo ali só se aplica a um ou outro, né? Ah, não, isso só se aplica às pessoas que mais falam na comunidade, por exemplo. Ah, isso só aplica para alguns casos. No meu caso, não, não. Você tem que começar a ver isso na sua vida, tem que acreditar nisso, tomar posse, é você ver isso na sua vida, essa verdade. Não queres ser o primeiro capinho dela? Por isso, seja atenta. Quando quiser fazer alguma coisa, não a faça jamais por você mesmo. Senão me peça que a faça a minha vontade em você. Porque a mesma coisa, se a faz você soa mal, dá de humano. Em troca, se a faz minha vontade, soa bem, harmoniza com o céu. É sustentado por uma graça e poder divinos. É o Criador que opera na criatura. Seu perfume é divino e, elevando-se, abraça a todos com um só abraço, de modo que todos sentem o bem do agir do Criador na criatura. Eu vou voltar aqui porque eu pulei. Eu pulei aqui, ó. Os quais não terão outra ambição senão viver somente da vontade do rei, todo subjugado a ele, como tantos partos de suas entranhas. Não te parece, minha filha, que é precisamente isto que estou a fazer por ti? E se continuo te chamar em minha vontade, a fim de que não a tua viva em ti, mas a minha, aquele querer de ti, que sobre todas as coisas criadas, e desde o primeiro até o último homem que virá, encontra a nota de teu amor, de tua adoração a teu Criador, de tua reparação por cada ofensa. Não diz claramente que quero tudo para te dar tudo, e que, elevando-se sobre tudo, quero que regresse em ti minha vontade íntegra, bela, triunfante, como saiu de nós no princípio da criação? Então, quando o Senhor pede para a gente dar a nossa vontade, é esse tudo que está pedindo. E Ele dá tudo para quem se dá tudo. Dar a nossa vontade para Ele e viver assim é dar tudo para Jesus. É dar tudo para Jesus. Então, Ele dá tudo também. Minha vontade foi o ato primeiro da criatura. A criatura teve seu ato primeiro em minha vontade. É por isso que quer fazer seu curso de vida nela. E se bem foi sufocada no início de seu nascimento na criatura, mas não ficou extinta. Por isso, espera seu campo de vida nela. Tá lá, tá em cada ser humano. Tá em cada ser humano. Não queres ser o primeiro campinho dela? Por isso, seja atenta, né? Quando quiser fazer alguma coisa, não a faça jamais por você mesmo. Então, a gente não precisa ficar assustado com a nossa incapacidade, não. Eu vejo assim, que mesmo na debilidade, por exemplo, que eu sinto muitas das vezes para meditar alguns trechos, né? Às vezes chega um ponto assim que minha cabeça dói muito, né? Que eu não, parece que eu não consigo pensar, não vem nada. Mas a gente tem que ficar atento a chamar Jesus para a gente fazer as coisas. Quando a gente fala divina vontade, reina na minha vontade, a gente tem que tomar consciência que Jesus, ele completa as coisas, né? Até mesmo se eu falar alguma coisa e alguém me corrigir. Essa correção é tão maravilhosa que essa correção é para mim entender melhor ainda aquilo que Jesus estava comunicando. Não é no sentido de oposição, não. Ao contrário, é amor de Jesus
me ensinando para me entender melhor ainda. Por exemplo, quando eu estava dando aula, o meu aluno ele tem mania eu falo que ele come letra, né? Ele não copia a palavra corretamente. Ele sempre deixa uma letra ou outra. Então, por mais que eu explique para ele, na hora que vai escrever, às vezes tá no quadro que é para escrever. Mas ele, quando vai escrever, ele não, sei lá o que acontece, que sempre fica uma letra que ele não viu, que ele não coloca. Mas aí no momento que eu chamo ele, que mostro isso para ele entende muito melhor e aprende, de modo que quando ele copiar de novo aquela palavra, ele já vai ter aquele entendimento, aquela atenção especial. E vai estar com a atenção redobrada, né? Porque eu intervim exatamente naquela situação e expliquei para ele. Então, aquela palavra ali vai ficar muito mais atento, né? Então, isso foi malefício ou foi benefício? Então, se for olhar nessa concepção, o erro dele, mas nessa concepção dele fazer de novo, corrigindo e prestando mais atenção ainda, ele só ganhou com isso. Aí eu fiquei me conversando com Jesus sobre isso, né? Sobre como que é bom quando alguém vem e nos orienta, né? Nos corrige. Às vezes ele próprio faz isso, né? A gente complementa alguma coisa depois, a gente fala, ó, não foi bem, eu entendi, né? Eu fiz uma meditação tal, mas não entendi profundamente, mas depois ele mesmo dá um jeito de explicar. Aconteceu isso comigo ontem também, porque eu tinha feito a meditação na casa antes de fazer na escola. E eu fui meio teimosa, por quê? Porque aqui até ele fala aqui, ó, fique atenta para você. Onde que ele fala isso com a Luísa? Fique atenta, ó. Fique atenta quando quiser fazer alguma coisa, não a faça jamais por você mesma. E então, que me veio claro, sempre me veio assim, agora, né? Mas antes nem tanto. Mas assim, me veio para, olha, melhor ouvir primeiro a escola, para você entender melhor o texto que você vai meditar na sua casa. Só que eu fiquei, né, medindo o tempo, medindo, como eu ainda tenho que ouvir o vídeo, estou atrasada, tá? Vou meditar primeiro na casa. Beleza. Meditei, mas não com mais muita coisa, muita coisa. Ficou um buraco ali. Ficou coisa assim que eu não absorvi, não compreendi. Mas isso tudo o Senhor conserta, tá? Não foi perda, né? Só que depois eu entendi ele, entendeu? Depois que eu vi a escola de ontem, eu entendi, olha, os pontos que minha meditação poderia ter ficado mais certinho, vamos dizer assim, porque eu não estava com a mente aberta para ir nesse ponto, né? Esses pontos que Jesus está trazendo na escola. Então, Jesus trouxe pontos na escola que batia muito com o trecho que eu estava meditando na casa e que ajudaria muito na compreensão minha para me meditar na casa. Mas eu não ouvi a escola primeiro, né? Então, é complicado. Aí, então, tudo que a gente for fazer tem que ficar atento para fazer o que ele quer, não o que a gente acha mais fácil para nós fazer. Aí eu vou meditar na casa porque é mais fácil, porque eu ainda tenho que ouvir o vídeo da escola, não. Mas espera aí lá. E se ele quer que você ouça primeiro, porque quer te mostrar coisas da escola primeiro, para te trazer elementos para você meditar? Claro que depois você pode ir lá e meditar na casa, complementar, mas aí é que tá. Se eu tivesse ouvido ele primeiro, né? Mas tudo isso não é perdido. Eu tô dizendo isso porque ele mesmo tá me lembrando disso agora. Eu falei assim, é verdade, Jesus. É verdade mesmo. Então, te ouvir, né? Ouvir Jesus e fazer o que ele quer é muito melhor para nós. Muito melhor mesmo. É exatamente o que ele quer, que a gente dê aquilo que ele quer que a gente dê. E na ordem que ele quer que a gente dê também. Então, aqui fala, né? Por isso, seja atenta quando quiser fazer alguma coisa. Não a faça jamais por você mesmo, senão me peça que a faça minha vontade em você. Porque a mesma coisa, se a faz, você soa mal, né? Dá de humano, né? Tudo que a gente faz assim para nós mesmos, né? Em troca, se a faz minha vontade, soa bem, harmoniza com o céu. É sustentada por uma graça e poder divinos. Então, como eu dei o exemplo do meu aluno, a correção ali para ele foi importantíssima, né? Assim como para mim é. Então, eu estava meditando sobre isso, essa correção que Jesus dá também de ensinar para nós, que a gente tem que fazer as coisas unidas à vontade dele, porque na vontade dele há harmonia, né, com o céu.
Aí você vê que é só o poder divino agindo mesmo, que é Jesus falando, que a gente por nós mesmos não pode. Porque é o Criador que opera na criatura, o seu perfume é divino. E elevando-se, abraça todos com um só abraço, de modo que todos sentem o bem do agir do Criador na criatura. Então, todos nós percebemos se a gente tiver com o coração aberto, atento, a gente percebe isso que Jesus faz, por exemplo, na meditação da escola que a gente ouve. A gente vê ele comunicando as verdades. E esse abraço, todo mundo sente esse agir deles. Aí você vê que aquilo ali não é humano, aquilo é divino. Você vê o perfume, você sente esse perfume divino, a ação divina. Aí você vê, reconhece Jesus operando na criatura e você fala: Uau, as coisas que Jesus está falando para aquela pessoa, uau, você fica contemplando aquilo. Então é maravilhoso a vida na divina vontade. É maravilhoso isso que a gente vive entre nós, em que um ouve Jesus no outro e um fica grato por Jesus no outro e fica sobre essa luz, né? Ruminando essas verdades, né? Confirmando na nossa vida, partilhando. É exatamente o que Jesus quer de nós. Amém? Em nome do Pai, do Em Filho e nome do do Pai que me Espírito criou, em Santo. nome do Amém, Filho que Filho. me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e você me ama. Me dê um gole da vontade divina para minha alma. Dê-me sua bênção para que eu possa fazer todas as minhas ações sobre vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero lembrar, né, de uma coisa que Jesus me iluminou ontem, da aula de ontem, né? Que eu acabei não falando. Jesus me iluminou assim sobre Jesus falando da santidade da divina vontade para esse tempo que estamos vivendo, né? Um tempo de pré- pré-tribulação, um tempo antes da vinda do reino, um tempo em que a vontade humana está reinando muito, né? Que a vontade humana está chegando no auge. E daí Jesus me iluminou sobre o versículo, né, da Bíblia que Jesus fala que se os tempos não fossem abreviados, nem os eleitos se salvariam. Então, assim, se o tempo da divina vontade, né, o tempo da santidade da divina vontade não fosse abreviado, não fosse abreviado, muitas pessoas não se salvariam. Se não tivesse o dom da divina vontade, a gente não ia sobreviver no tempo da grande tribulação. Quando eu não conhecia a divina vontade, eu ficava me perguntando assim, como que a gente vai conseguir passar por tanta coisa, né? Como a gente vai conseguir passar pela fome, pela falta de água, por terremoto, por anticristo, por 3 dias de trevas, por grande milagre, o grande aviso? Como a gente vai conseguir sobreviver a tudo isso, né? Eu achava que era quase impossível viver, quase impossível, né? Eu ficava pesquisando várias profecias para saber como me preparar, né? Eu até armazenei alimento, né? Até armazenei alimento e escondi em cima do telhado de casa. Eu fiz isso, né? Fiquei pegando alimento escondido. Fiz muita coisa, sabe? Achando que ia me preparar, né? Na minha inocência de querer me preparar para o fim dos tempos. E daí veio o dom da divina vontade. Mas antes de conhecer o dom, eu me lembro que tinha eu conheci, né, uma profecia que falava que no fim dos tempos, né, iriam ter almas que iriam ter dentro do coração um tabernáculo, né, o tabernáculo de Jesus, né, para a gente, porque as igrejas seriam destruídas, né, e a gente ia continuar com Jesus Eucarístico no nosso coração. E daí eu acreditei nisso, né, e é verdade. Só que eu descobri a divina vontade e a divina vontade ela é perfeita para esses tempos que estamos vivendo, porque Jesus ele vai morar em nós nesse tempo. Então é Jesus que nos prepara para esses tempos finais, porque sem ele a gente não iria conseguir viver o fim dos tempos, porque seria impossível, a gente ia se perder, né? A gente ia se perder. A gente já estaria contaminados pelas coisas do mundo, né? E como a Aline falou, né, na aula, né? O mundo é cheio de coisa, ele é cheio de atrativos, tem atrativo para tudo que é lado. E a gente deve renunciar, né? Apesar disso, apesar daquilo, eu devo renunciar,
eu devo renunciar, eu devo não querer aquilo. Daí eu me lembro do processo meu que eu renunciei ao homossexualismo meu para poder viver na divina vontade, porque eu tinha isso muito forte dentro de mim. E à medida que eu fui conhecendo a divina vontade, eu fui abandonando isso. Daí hoje, né, eu falo, Jesus, apesar disso, mas eu não quero mais isso. Eu não quero mais viver isso, né? Apesar disso, só quero amar você, só quero estar com você. É isso que Jesus quer para nós, tudinho. Que apesar de a gente só ame a Ele, apesar de todas as coisas, a gente só ame a Jesus, só escolha Jesus e não o Em nome do mundo. Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da divina vontade para a minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. O pecado rompe a corrente do amor e abre a corrente da justiça. Encontrando-me em meu estado habitual, meu doce Jesus fazia-se ver todo aflito, quase em ato de dar curso à justiça, mas como forçado pelas mesmas criaturas. Eu lhe pedi que diminuísse os castigos e ele me disse: Minha filha, entre criador e criatura não há outra coisa que correntes de amor. O pecado rompe esta corrente e abre a corrente da justiça. Minha justiça defende os direitos de meu amor ultrajado, de meu amor despedaçado entre Criador e criatura, e fazendo-se caminho entre elas, gostaria de reunir este amor despedaçado. Ah, se o homem não pecasse, minha justiça não teria o que fazer com a criatura. Conforme começa a culpa, assim a justiça se põe em caminho. Crês tu que eu quereria castigar o homem? Não, não, dói-me mais, é difícil tocá-lo. Mas é ele mesmo que me força e me induz a castigá-lo. Você reza para que o homem se arrependa. Assim a justiça, reunindo rapidamente a corrente do amor, poderá retirar-se. Gente, esse trecho, ele é muito assim, eu vejo claramente essa justiça de Deus. Por que Deus castiga assim? Eu entendo perfeitamente olhando para o meu filho. Meu Deus do céu, como é complicado. É desse jeito. Olha para seu filho. Veja a relação que tem com seu filho que você vai entender por que Deus castiga. Meu filho de 3 anos, gente, a criança, Jesus misericórdia. Eu tava desse jeito aqui, igualzinho Jesus, igualzinho não, mas assim, dá pra gente ter uma noção. É porque a Luísa falou assim, ó, encontrando meu estado habitual, meu doce Jesus fazia se ver todo aflito, eu tava aqui aflita, porque a criança não obedece. Você fala assim, filho, para de pegar o gato, para de judiar do gatinho, ele não obedece. Você fala, aí eu falo, para de gritar desse jeito, para de correr desse jeito. Quanto mais eu falo, mais ele faz. E ele olha para mim e ri da minha cara. Como que eu não vou castigar o menino, gente? Não tem jeito. Ele me deixou aflita e eu fiquei segurando. Falei assim, eu falei, conversei, coloquei de castigo. E aí eu falei assim, ó, agora vocês dois saem do castigo e vamos jantar. E eu não quero uma gracinha na mesa, porque eles só ficam fazendo bagunça na mesa. Eu não quero uma gracinha na mesa, é para comer. Aí ele senta e começa a jogar comida para cima. E eu falei, para com isso, para com isso. Coloquei de castigo de novo. Não adiantou. Eu falei, a próxima gracinha eu vou lá fora pegar uma varinha e vou bater em vocês. Ele olha para mim e começa a rir. Aí eu levantei, aí eu comecei, a justiça tem que entrar em ação, não tem jeito. Se eu não corrigir, o que vai ser dessa criança, gente? Ela vai se perder. Eu falei, Senhor, misericórdia, porque ele não tem pecado. Essa criança não tem pecado e a gente é desse jeito, isso aí é o natural da gente, misericórdia. Misericórdia, isso aí que a gente é isso aí. Essa rebeldia, essa coisa que tem dentro da gente, essa inclinação para desobedecer, misericórdia. Eu não quero isso pro meu filho, não. Se eu não corrigir ele, o que vai virar esse menino?
Ele não obedece, ele não obedece. Aí eu levantei caladinho, fui lá, peguei uma varinha. E aí ele continuou, a gracinha, eu bati nele. Aí ele começou a chorar. Começou a chorar. Eu falei, é pra doer mesmo. Agora você entendeu o que eu tô falando? Gente, é muito complicado. Se eu não corrigir. Aí eu lembrei, né, de que a Aline falou, eu peguei esse trecho por isso, por causa dessa situação que eu vivo aqui, de desobediência do meu filho, que eu tenho que corrigir, e meu marido corrige, meu marido briga, ele põe de castigo, ele bate, não adianta. E é o que ela falou. Eu tenho que agradecer a Deus, porque meu esposo está fazendo o papel de pai, está corrigindo, eu tenho que agradecer muito. Antes eu fazia o seguinte, eu olhava na internet, vai na internet para você ver. O que muitas educadoras, muita gente fala, profissional faz. Ah, não pode, você não pode falar alto com seu filho, você não pode ser rigorosa, não. Você tem que falar, educar com amor. Sai daqui. O gato, o gato não para. O, o, você tem que educar com amor. Com amor é justamente corrigir. Mas elas falam assim no sentido de você educar sem corrigir, sem ser. Ah, você tem que falar com muita calma. A criança só entende se você falar com calma. Se você falar com mais rigor, ela não vai entender. Não vai. Eu era assim. E aí meu esposo era mais rigoroso com eles e eu brigava. Eu brigava com ele. Eu brigava com ele porque meu esposo brigava, porque meu esposo era mais, né, batia nele, brigava mesmo. E eu brigava com meu esposo. Eu era uma confusão por causa disso. Depois, não vou fazer isso mais não. Eles não adianta. Aí eu tentava fazer assim, né? Eu tentava fazer assim, sendo só, né? Não faz isso, filho. Você tem que obedecer. A mamãe te ama, não sei o quê. Vai nessa. Vai virar um monstrinho dentro de casa. Gente do céu, eu estava desse jeito. Eu entrei em aflição, igual Jesus. E peguei a varinha e bati nele. Agora tá quieto. Mas mesmo assim, aí sabe o que aconteceu? Eu fiquei assim mais aflita. Porque eu bati, passou um tempinho, ele já estava começando a fazer tudo de novo. E eu, meu Deus, misericórdia. O pior de tudo é esse o sofrimento de Jesus. O que dá mais aflição é quando você bate, a criança continua do mesmo jeito. Que ela não entende o que você está fazendo. Igual eu coloquei ele de castigo, não adiantou. Aí eu bati, daqui a pouco ele estava começando já, de novo, a fazer gracinha na mesa. É desesperador, assim, você fica aflita, porque você vê que é muito complicado você corrigir, dói demais você ter que corrigir seu filho assim, dói muito. E aí não adianta, você corrige e não adianta, a pessoa não muda. É essa aflição de Jesus, porque aí por isso que ele fala para Luísa aqui, ó. Reza para que o homem se arrependa, assim a justiça, reunindo rapidamente a corrente do amor, poderá retirar-se. A justiça só entra em ação quando faltou o amor. Se a gente só amar a Deus e não pecar, a justiça não vai ter o que fazer com a gente. A justiça vem romper de novo, vem unir de novo os laços, né, do Criador e da criatura. E é o que a gente falou, que a Aline falou na escola. A justiça que o pai dela fazia com ela, brigava com ela, não fez ela ficar inimiga do pai dela. Ela amava o pai, né? Amou muito o pai dela. Não ficou com rancor. Esse menino que eu falei ontem, né, que o pai batia muito, ele ama o pai. Né? Meu pai também me corrigiu muito. Eu amo meu pai, a minha mãe. Às vezes, na hora, a gente fica chateado, né? Porque o pai corrige. Mas depois que você enxerga o que é a correção e Deus vai te mostrando, ó, você não virou uma marginal porque sua mãe te corrigiu. Porque se sua mãe não tivesse te corrigido, não tivesse colocado regra em você, o que você seria hoje? Era eu que estava falando através dela, era Deus. A autoridade que Deus dá para a mãe e para o pai é muito poderosa. Se você corrige seu filho com a intenção de que ele seja gente, que ele vire gente, Deus vai agir.
Deus vai agir nessa correção, Ele vai estar junto com você, corrigindo. Você é o instrumento de Deus para corrigir seu filho. Nossa, é importante demais essa correção. Se a gente deixar passar, nossa, porque é fácil, gente, a gente cair e ficar acomodada. Ah, vou deixar ele quebrar a casa, fazer o que quiser. Não vou corrigir, não é muito mais difícil corrigir. Dói muito mais, você gasta sua energia, seu tempo, seu humor, você fica, né, você sofre para corrigir, não é fácil ficar corrigindo, você quer só abraçar e beijar o filho. Deus também não quer castigar não, mas é necessário. É necessário porque eu não quero que meu filho se perca. E é desde pequenininho que tem que começar a corrigir, a mostrar para ele as regras, a disciplina. Tá na Bíblia, né? Como a Aline falou. Tá aqui na Bíblia, tá em Provérbios. Em Provérbios 22:15. A loucura apega-se ao coração da criança. A vara da disciplina afastará dela. Dessa loucura. Essa loucura é a inclinação para o mal. Parece uma loucura. Eu falei, Senhor, isso realmente é uma loucura. A gente fala, a criança não ouve, não ouve. É a rebeldia que tem em nós do pecado original. Ela é uma criança batizada, só que a inclinação fica. A inclinação fica, só a divina vontade para tirar esse germe da inclinação, da rebeldia, do pecado original. É terrível. E a divina vontade agindo aqui em mim, como mãe, que vai corrigir isso. Se eu não entrar e corrigir, o que vai ser dessa criança? Ela acha que manda em mim e ri da minha cara. Gente do céu, que dor que eu sinto. E por que eu estou sentindo tanta dor? Por quê? Porque eu sinto a dor de Jesus. A dor que ele sente, porque ele faz a mesma coisa, ele castiga. Ele castiga, a justiça entra em ação, dói. E muitas vezes ele tem que corrigir de novo. E a pessoa não converte. E o pior, quando a alma se obstina e a alma obstinada que não manda castigo, manda sofrimento e a alma ainda no fim ainda não escolhe por Deus, né? Não escolhe o amor e acaba escolhendo a condenação eterna à morte e o castigo não funciona. Por isso que Jesus fala, reza para que o que eu estou fazendo seja para essa alma se salvar, que ela se salve, que ela se arrependa, que a justiça consiga criar de novo esse canal de amor entre Deus e a criatura. Eu concordo, eu concordo muito com Jesus, eu não vou contra a justiça, não. Não vou contra a justiça, não, porque eu vejo meu filho aqui. Eu vejo meu filho aqui, eu vejo aqui na minha cara, assim, ó, que se eu não entrar com a justiça aqui em casa, o que é que vai acontecer? Eu concordo plenamente com Deus de fazer a justiça, da justiça entrar em ação, porque a criança não ouve. Se você não corrigir, ela não ouve. E é terrível você ver seu filho assim. Eu sabendo quanto mal fez a desobediência para nós, eu fico aflita quando eu vejo meu filho desobediente. Eu fico aflita, porque eu sei o mal que causa na nossa alma o pecado. A desobediência, eu sei que ele não está pecando, ele é uma criança, eu sei, mas a desobediência do mesmo jeito. Ele não tem consciência, mas e aí? Quando ele crescer, ele tiver consciência, ele continuar fazendo isso. Aí vai ser pecado. Se eu não corrigir agora, o que vai ser dele? Vai continuar sendo desobediente se ele não aprender a disciplina, né? A disciplina, como falou em Provérbios, a disciplina tira essa loucura do coração da criança. Falou criança. Criança. Então é assim, eu concordo plenamente com a justiça, mas é desse jeito, a gente corrige sofrendo. Corrijo sofrendo. Então, assim, quando a gente vê a justiça em ação, não quer dizer assim, eu concordo com a justiça, eu quero que Jesus castigue as pessoas. Não, eu quero que as almas parem de pecar e que ele não tenha nunca que a justiça não tenha que fazer nada com o homem. É isso que eu quero, mas se for necessário, mesmo sofrendo, eu vou concordar. Mesmo sofrendo, eu vou corrigir meu filho. Mesmo sofrendo, eu vou concordar se Jesus tiver que a justiça tiver que vir aqui na minha casa
para fazer meu esposo, por exemplo, corrigir meu esposo ou corrigir alguém da minha família, se for para salvar a alma, amém. Eu vou sofrer, sofro junto com Jesus, mas vou concordar com ele. Sofrendo, mas vou concordar. Porque se é assim que vai ligar de novo a corrente do amor, se é para a salvação eterna da alma, não tem outro jeito. Não tem que concordar. Assim, porque é muito bom a gente meditar esse texto, porque a gente fica muito nessa, assim, né? Que o sofrimento, a gente meditou, né, hoje sobre que o sofrimento, tudo Jesus transforma em sofrimento. Todo sofrimento transforma em bem, porque tá tudo, ele perdoou, né? Todo o sofrimento está na cruz, a cruz santifica a gente, tudo. A gente entende que o sofrimento, quando a gente aceita, é graça e a gente perdoa. Quem faz o mal, tudo, né? Por causa de Jesus. Mas é bom a gente entender também que a vontade dele, primeira, assim, original, não é castigar. Ele não quer castigar. Ele só quer amar, só que é necessário. É necessário. Aí essa parte do que o bem que faz a cruz, né? E o bem que, que a gente tem que sempre ver o bem em todas as situações de sofrimento de todas as pessoas, a gente enxergar com os olhos divinos. Eu não vou falar muito agora porque eu não posso, mas na segunda-feira, na aula de segunda-feira, eu expliquei falei muito sobre isso na aula de segunda-feira. Tem uns trechos assim muito incríveis, assim, eu fiquei impressionada, que eu já fiz a aula de segunda. Eu fiquei impressionada com como Jesus falou disso e foi assim esclarecedor, muito esclarecedor sobre essa questão de Luísa ter entregado a vontade humana de toda a humanidade, de estar tudo sobre o controle de Deus, que a vontade divina controla tudo que acontece é permissão dele. Eu falei muito sobre isso. Mas é sempre lembrar, eu queria só falar assim, que é sempre lembrar que inicialmente, assim, originalmente, Deus não quer castigar, porque ele sofre muito, mas ele castiga a justiça entre a ação porque é necessário. Se a justiça olhasse para o mundo e não visse nenhum pecado, nenhum, ela não teria o que fazer com o homem. Se eu olhar para o meu filho e não ver nenhuma desobediência dele, eu não preciso usar a correção. Mas ele me obriga. Ele me incita, ele mesmo, com o comportamento dele desobediente, coloca a justiça em ação. Ele mesmo. Não é porque eu quero, ou inicialmente eu quero, não. Eu só quero brincar com meu filho, eu só quero conversar com ele, brincar, falar com ele. Mas ele, pela desobediência dele, ele me incita à correção. E eu tenho que corrigir. Por Deus eu faço isso. Porque eu sou mãe e mãe tem que corrigir. Aí ele fala que, não sei se eu anotei o outro provérbio aqui. Não poupes ao menino a correção. Se tu o castigares com a vara, ele não morrerá. Castigando-o com a vara, salvará sua vida da morada dos mortos. Então, seu filho não vai morrer porque você está castigando ele, que você está ensinando para ele o que é certo, porque você está brigando com ele, né? Não estou falando para ninguém espancar a criança, não. Lógico que não é isso. Mas você mostrar para ela que ela está errada e pegar uma varinha e bater nas pernas dela para entender o que você está falando, porque você fala e ela não entende, não vai matar. Não vai matar. Ele não vai morrer. E castigando-o com a vara, salvará a sua vida da morada dos mortos. Esse castigo com a vara também sim. Não é só você pegar uma varinha literalmente e bater, dar umas varinhas nas pernas do menino. É castigar mesmo, é colocar disciplina, ordem na casa, na vida da criança. Mostrar para ela que tem horário para tudo, tem horário para comer, tem horário para brincar, tem horário para assistir televisão. Tem regra, disciplina, regra. Você não pode deixar ela fazer o que ela quer, na hora que ela quer, do jeito que ela quer. É disciplina o tempo todo. Essa varinha, essa vara não é só literalmente. É a correção o tempo todo, correção. Se for necessário, vai ter que literalmente dar uns tapinhas na criança, sem espancar. Claro, lógico, a gente sabe disso. E que tirar o que ela gosta não dá, né? Corrigir assim também.
Vê porque ela tem prejuízos quando ela desobedece, quando ela não segue a ordem. Quando ela não segue a ordem, ela fica infeliz. Você tem que mostrar para ela está em tudo quanto sai da ordem causa dano, sofrimento. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém.